aí pessoas, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo e hoje é dia de falar de Wolverine nesse canal. Um dos personagens mais falados, conhecidos, amados, odiados da Marvel. Muito mais amado do que odiado, com certeza. Né? Explorado à exaustão em todas as mídias possíveis, jogos, filmes, né, séries, animações, nos quadrinhos, né, espremeram o cara até onde dava. Chegou um ponto em que o Wolverine começou a se tornar uma coisa até, pelo menos para este que vos fala, né, pelo menos para mim, começou a se tornar uma coisa enfadonha. Era tanto Wolverine, bom, durante um período era tanto X-Men, né, cara? Era X-Men pra todo lado, tudo quanto é revista era revista mutante, era tanto X-Men. E o Wolverine foi mais ou menos o personagem que abriu essas portas. Ele sempre foi a joia bruta, né? Ele sempre foi o diamante dos mutantes, né? Dos X-Men e tal. E antes mesmo dos X-Men, ele já ganhou bastante evidência, né, nos quadrinhos e começou a ser explorado gigantescamente, até chegar num ponto em que já estava difícil engolir o baixinho. Eu particularmente lembro muito bem da primeira vez que eu ouvi falar do Wolverine. Foi um amigo meu que me apresentou uma revista em que tinha a história dele. E na época o Adamantium aparecia em toda a história da Marvel que você lia como o metal mais poderoso da Terra, né? Como o metal indestrutível, era a liga metálica mais poderosa que existia. Depois, com o tempo, perdeu basicamente esse posto para o Vibranium. Nunca entendi por quê. Porque eu sou chato mesmo, eu sou velho, eu sou daquele tempo, então, né, cresci lendo sobre o Adamantium e depois, que aliás eu não sabia falar, eu falava Adamidantium, vai saber por quê. Mas cresci lendo sobre o Adamantium e o quanto ele era inquebrável e indestrutível. Me impressionava demais aquele personagem com garras e um esqueleto de um metal que simplesmente não podia ser quebrado. Né, o Wolverine caiu no nosso gosto, meu e dos meus amigos, é claro, incrivelmente. A gente queria ler qualquer coisa em que ele aparecia. Ainda era novidade, ainda era o começo. Eu li muita coisa do Wolverine, eu tenho algum material dele aí, né? Eu tenho a edição do Grandes Heróis Marvel que a Abril lançou em formatinho com, né, Arma X, né? Buscava contar a origem do Wolverine, como ele ganhou suas garras e seu esqueleto de adamante, aquela coisa toda, todo mundo conhece essa revista. A minha tá ali bem detonadinha, mas eu tenho ela desde a época que comprei em banca e vou ficar com ela. Enfim, um personagem maravilhoso que passou por coisas demais, né? Inventaram coisas demais. Logan velho, né? Logan que tem 200 anos, muita coisa, né? A criatividade dos caras às vezes perde os eixos. E de tudo que eu poderia ter escolhido para falar sobre o Wolverine, eu escolhi uma edição bastante simples. Uma edição que é meio arroz de festa. Né? Tem certas edições, tem certas revistas que você tem a impressão de que todo mundo tem, entendeu? Algumas parecem que são um pouco mais difíceis de achar. Você comenta com os caras, você não vê tantas pessoas falando, ah, eu tive, ah, eu tenho, ah, eu li. Outras parecem que são extremamente normais, parece que todo mundo tem. A impressão que você tem é que não existe um colecionador que não tenha ou tenha tido um exemplar daquela edição. Essa daqui é um desses casos. Quase todo mundo com quem eu falo, com quem eu converso, ou teve ou ainda tem uma edição como essa, né? Esse exemplar. Tô falando de Wolverine, a Maldição do Milênio, uma edição especial, né, publicada no finzinho dos anos 90, 1999, se não me engano. Vamos dali, ó, 1999, pela editora Abril. Papel jornal, dentro, capinha comum.
O roteiro é do Doug Moench, desenhos do Michael Dudkiewicz, na verdade, e a arte final do Jim Palmiotti. Uma história boa, sem ser especial, sem ser fantástica, em alguns pontos até meio forçada demais, meio confusa demais, aquela coisa de portais temporais, gente do passado chegando no futuro, né? Demônios ancestrais, antigas maldições, então, né, isso tudo junto, colado, né, com uma costura roteirística que não era assim tão firme, por vezes fica confuso. A arte é aceitável sem ser verdadeiramente boa. Eu particularmente não gosto da maneira como o cara retrata o Wolverine. Esse Wolverine com essas entradas gigantes no cabelo e essa cara esquisita não me agrada, né, na sua fase caolho. Eu não gosto, né? Mas aqui nessa sequência o Wolverine mostra o quanto é fodão. Essa sequência eu gostei muito, né? A cara do Wolverine, esse tipo de coisa. Ele basicamente vai ajudar o seu antigo amor do passado, a Mariko, e vai ter que se unir a um cara que é o inimigo declarado dele, inimigo ferrenho, que é o Samurai de Prata. Aí entram todas aquelas atitudes clichês, tipo honra, lealdade, inimigos que se tornam aliados, que se odeiam mas se respeitam. Eles precisam trabalhar juntos para vencer um mal maior que é maior que ambos e que pode pôr fim a toda a vida no país, no planeta, sabe? Aquela coisa bem clichê que realmente não traz nada espetacular, não traz nada demais, é o que você tem aqui. A história é bem conduzidinha, bem feitinha. A história é um feijão com arroz, né? Um feijão com arroz bem temperadinho. Ela agrada sem deslumbrar, né? Ela te conduz sem realmente te empolgar demais. Ela é bastante previsível em muitos pontos. A maneira como a ameaça é detida, né, por esses dois personagens chega em mais de um momento a soar absurda. Tipo, não parece que os dois são os caras indicados para resolver uma questão como essa, mas ainda assim eles resolvem. Então é o tipo de aventura que você começa a ler e desde o começo você já sabe para onde ela vai te levar, você já sabe como vai terminar. Mas você nem por isso para de ler, porque não tá desagradável, né? Tá gostosinho de ler, tá bom. Já é uma daquelas aventuras pegando aquele Wolverine mega hypado, sendo mega explorado. Na época, né, ele já tinha sua revista própria aqui no Brasil, que eu, né, acompanhei alguma coisa, né, já tinha suas próprias aventuras, já estava naquela fase dele, tanto que ele está ali com o tapa-olho, né, na fase em que ele era o caolho, na fase em que ele andava por onde mesmo, era Madripoor, não é? Uma coisa assim, né, já estava, né, sendo jogado na nossa, nos nossos olhos a exaustão o personagem. Eu não sei exatamente, né, em que momento, em que ponto isso foi publicado nos Estados Unidos, se lá ele foi publicado como edição especial também, se ele simplesmente fez parte de uma revista de linha, se ele foi publicado sobre o formato de minissérie, eu não sei. Aqui saiu nessa edição única, não tem muitas páginas, não tem nada demais, mas diverte, e diverte sem comprometer. Eu diria que de uma determinada fase do Wolverine, na qual ele já começava a caminhar para uma certa decadência, que é o que acaba acontecendo com todos os personagens quando eles são explorados demais, essa é uma das melhores historinhas que saiu, né? Sem compromissos e sem grandes decepções. E é, como eu disse, meio que arroz de festa, né? Uma história que um monte de gente
tem, a maioria das pessoas conhecem, vale a pena ser mencionado. Eu acho que é isso. Vale a pena ler numa tarde para passar o tempo na sala de espera do dentista, não sei, durante uma viagem, se não for muito longa, porque a história é bem curtinha. Ainda vale a pena ler essa história. E se você gostou desse vídeo, deixa like.